Apocalipse capítulo de número 3, verso 14 ao versículo 22. Você sabia por que Jesus chama a igreja de Laodiceia de pobre, cega e nua? E mais, morna? Sim, está diretamente ligada à questão geográfica e econômica da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era localizada na Ásia Menor, na região da Frígia, que hoje é conhecido como a Turquia. Existe uma frase que é capaz de impactar gerações que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 15, verso 16. Conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. E assim, porque és morno, e nem és frio, e nem és quente, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Forte. Será que Jesus está dizendo que prefere uma pessoa incrédula do que um cristão morno? E atenção, essa resposta pode muito bem lhe surpreender. Porque quando nós lemos capítulo de número 3 de Apocalipse, do verso 14 ao 22, sem buscar o contexto histórico daquela região, perdemos parte da força da mensagem de Jesus. Laodiceia ficava localizada entre duas cidades naquela região. Uma cidade chamada Colossos e a outra cidade chamada Hierápolis. Tanto Laodiceia quanto Hierápolis e Colossos possuía um tipo de água muito conhecido naquela região. E é exatamente isso que Jesus usou para construir a sua advertência. Hierápolis era famosa pelas suas fontes termais, mas água quente era procurada para tratamentos medicinais e relaxamento. Vamos lá? Utilidade pública das fontes de água quente termais de Hierápolis. Servia para curar. Servia para restaurar. E a água de Hierápolis, ela tinha o seu propósito. E a água fria de Colossos, como fica? Te contarei. A água de Colossos era conhecida pelas suas águas frias, que vinha das montanhas daquela localidade. E as águas de Colossos, também ela tinha a sua utilidade pública. Ela cumpria o seu propósito. Sim, águas cristalinas, refrescantes, revigorantes. Depois, sob uma longa caminhada pelo calor do Oriente Médio, aquela água, vai por mim, era um alívio, um refrigério, verdadeiramente refrigério. Mas pastor, e qual era o problema de Laodiceia? Vou te contar. Laodiceia não tinha fonte de água própria. As águas que chegavam em Laodiceia vinham por tubulação. E quando chegava até a cidade de Laodiceia, ela chegava morna, carregada de minerais e muitas vezes desagradável ao paladar. E lembra que eu falei da utilidade pública da água de Hierápolis? A utilidade pública da água de Colossos? E qual era a utilidade pública da água de Laodiceia? É aí que chegamos no ponto da mensagem crucial que Jesus ele traria a advertência para a igreja de Laodiceia. Não era quente para curar, não era fria para trazer o refrigério. Era uma água sem utilidade. E é exatamente nesse ponto que a mensagem de Jesus ganha vida sobre a igreja de Laodiceia. E quando pregamos essa mensagem, muitas vezes chamamos para um foco espiritual. Frio é alguém que está morto, morno é alguém que não está nem lá e nem cá, e quente é como se fosse alguém que é fervoroso. Mas vai por mim, essa mensagem vai muito além do que temperatura espiritual. E o foco da mensagem é propósito, utilidade e função para o nosso Senhor Jesus. E assim, como a água quente de Hierápolis servia para curar e a água fria de Colossos servia para refrescar, a água de Laodiceia deveria ter alguma utilidade para o Senhor. O problema desta mensagem que o Senhor traz a advertência para a igreja de Laodiceia não é apenas ser morta ou ser morna, é ser inútil diante do reino de Deus. E o problema maior é que a mornidão de Laodiceia não nasceu da perseguição, não nasceu na pobreza, não nasceu na falta de recurso, não. Ela nasceu na abundância. É Jesus, é forte. A cidade, ela tinha riqueza, prestígio, conforto, segurança. E isso produziu uma perigosa ilusão espiritual para aquela cidade. Então,
Jesus confronta aquilo que eles mais valorizavam: o seu sistema financeiro, a sua lã negra luxuosa e seu colírio medicinal. Nesse momento que poucos percebem o pecado que está debaixo do nariz de Laodiceia. Ela perde a dependência de Deus nesse momento. Ela não tinha abandonado completamente a sua fé. Ela ainda existia, ela ainda cultuava, mas ela perdeu o essencial, que é a sua dependência em Deus. Tem gente que não abandona Deus repentinamente, mas apenas substitui a dependência de Deus pela dependência dos recursos. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Enquanto ela tinha recurso, ela corria atrás dos homens, dos médicos, para ser curado. Mas quando seu recurso acabou, aí sim, ela se lembrou de Jesus que poderia curar. E Laodiceia se sentia seguro nos seus 3 recursos: no seu sistema financeiro, na produção de lã negra luxuosa e de colírio medicinal. Mas o Senhor, Ele quebra o orgulho com essas palavras: aconselho que de mim compre ouro refinado do fogo. Para quê? Para que seja rico verdadeiramente. Eu te aconselho que vista as minhas vestes brancas, para que não seja vista a sua nudez. Eu te aconselho que use de mim o meu colírio espiritual, para que não seja cego. Laodiceia se achava tão independente que ela dizia: sou rico e nada tenho falta. Mas o Senhor via a igreja de Laodiceia como uma igreja pobre. Ela se achava que estava sempre bem vestida, mas o Senhor via ela como uma igreja nua. Assim também, como Laodiceia tinha os melhores colírios da região, o Senhor via esta igreja como uma igreja cega. Qual a utilidade que você tem para o reino de Deus? Laodiceia demonstrou que estava sem utilidade naquele momento. Porém, Hierápolis mostrou que as suas fontes de águas termais, a água quente, tinha o poder para trazer a cura. Assim como a igreja de Colossos, também ela tinha a sua utilidade para trazer o refrigério das águas refrescantes para aquela localidade. Porém, Laodiceia demonstrou que a sua água, que a sua mornidão não teria utilidade, a não ser para ser vomitado da boca do Senhor. Qual é a utilidade que você tem para o Senhor? Você pode clicar o seu dedo aqui e compartilhar esta mensagem para alcançar mais vida. Que o Senhor possa te abençoar e possa derramar as bênçãos dele sobre você. Fui!